Bem-vindo aqui nessa sequência de vídeos onde eu compartilho com você experiências que eu tive no passado investindo na Bolsa de Valores. Se chama Toques da Bolsa, chega o vídeo de número 125. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025, agora são quase 10 horas da manhã de domingo. Eu vou conversar sobre dividendos que estão no horizonte, embora não estejam anunciados, mas eles foram declarados informalmente. É importante a gente dar uma olhada porque parece que é uma maneira de se saber antecipadamente o que receber em termos de dividendos, no caso aqui do Banco Bradesco. Também vou voltar a falar sobre Bitcoin, uma vez que teve uma reportagem, que eu já comentei aqui no canal, mas ela foi requentada. Se ela foi requentada, é porque a reportagem ela teve cliques, então quer dizer que há interessados em saber isso, e nós precisamos ficar atentos em algumas questões sobre Bitcoin. E também, onde os super ricos estão investindo. Eu vou trazer essa reportagem porque, na verdade, aqui pode ter uma cilada, principalmente para investidores como eu. Ontem, sábado, estava almoçando com uma pessoa muito próxima e ela estava me perguntando desde quando eu estou investindo na Bolsa de Valores. Eu digo, olha, desde 2003. Eu disse, pô, mas então tu tem uma grande experiência e tal. Até tenho alguma experiência, mas eu ainda assim me considero investidor médio, porque a gente precisa ficar sempre muito atento a algumas armadilhas que o mercado sempre nos arma, mas de qualquer forma, você tendo uma maneira bem consistente de investir, tendo um método bem definido, é muito mais importante do que saber onde super ricos ou grandes players estão investindo. Eu vou começar com essa reportagem aqui, que foi publicada no E-Investidor, e essa reportagem foi assinada por Bruno Andrade, do dia 7 de fevereiro de 2025. Aqui é curioso pelo seguinte, ó, ela foi publicada inicialmente 10 para as 11 da manhã aproximadamente, e depois ela foi atualizada no mesmo dia, aqui já 20 para as 3 da tarde. Então significa que alguma coisa aconteceu dentro desse período. Mas veja aqui, ó, a reportagem é assim, ó, Bradesco vai pagar cerca de 13 bilhões em dividendos em 2025, segundo o presidente da companhia. O Bradesco deve pagar entre 12 bi e 13 bi em dividendos em 2025. A informação foi confirmada pelo... Eu falei presidente, né, mas aqui na verdade é o diretor de finanças da companhia, tá? Do banco, durante a entrevista coletiva com jornalistas que foi feita na sexta-feira, exatamente o dia da divulgação dos resultados. Então o próprio diretor financeiro está dizendo, olha, nós vamos pagar, acredito, entre esses dois valores. No ano passado, o Bradesco pagou aqui perto de 11 bilhões, na verdade, se você for ver a forma como eles colocam, está em 11 bilhões, mas isso é por uma questão contábil, já que a gente sabe, né, contábil muitas vezes traz o que vai acontecer lá na frente para tempo presente. E nós aqui utilizamos para nossa contagem os dividendos que são que tem a sua Datacom no ano em que eles são declarados. Então, por exemplo, a Datacom, os dividendos que acontecerem em 2025 vão ser computadas aqui, ó, no ano de 2025, e se por acaso são pagas em 2025, mas a Datacom é de 2024, então a gente computa para o ano de 2024. A nossa projeção aqui é de R$ 1,20 quando encerrar o ano de 2025, conforme vídeo que nós produzimos no dia de ontem, que eu vou deixar aqui no final. Portanto, se nós estivermos falando desta distribuição aqui de 13 bilhões, aqui eu só estou botando 13 mil aqui só para simplificação, certo? E dividir esse valor pelo número de ações que o Bradesco possui, então nós podemos estimar, né, que o Bradesco pode vir a pagar aqui, ó, em torno de R$ 1,22, até bem perto da nossa projeção. Se for mais para perto de 12 bilhões, então vai ficar mais para perto daqueles R$ 1,20. Então, se você quiser mais ou menos ter uma noção dos proventos de Bradesco, em 2025 está aí entre R$ 1,20 e R$ 1,22. Se nós pegarmos aqui este R$ 1,22 e nós dividirmos isso por 6%, ou seja, 0,06, então a gente pode trabalhar até com um preço teto para Bradesco na ordem aqui, ó, de R$ 20,35, 36 centavos. Agora, na sequência, como eu disse, né, foi publicado aqui na Exame, essa é uma reportagem assinada aqui por João Pedro Malaf, e foi publicado aqui no dia 7 de fevereiro, portanto na última sexta-feira, e na reportagem, ou pelo menos na manchete, chega para nós aqui, ó, o ganhador do Nobel de Economia diz que Bitcoin perderá todo o valor em 10 anos. O curioso está isso aqui, ó, esse tempo que foi estabelecido de 10 anos. Nós estamos falando aqui do Eugene Fama, ou Gini Fama, como ele é conhecido, que ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, foi em 2013. Está aqui, ó, Nobel de Economia de 2013. Nós já tínhamos conversado sobre isso, uma reportagem que no final das contas fica como requentada. O Fama, né, que é o Gini Fama, ele acredita que seria insustentável migrar todo o sistema financeiro global
para as redes blockchain, já que a operação exigiria um poder computacional muito grande. Talvez não de uma hora para outra não, mas tem uma lei chamada Lei de Moore, que diz que o poder computacional ele dobra a cada 2 anos. Então tem que levar isso em consideração. Eu não firmaria, ou não fecharia pelo menos com essa afirmativa. Também afirmou que toda a teoria monetária que se conhece estaria aponta, né, a teoria que está mostrando que da forma como é concebido o Bitcoin, ele leva para uma extinção das criptomoedas. E se isso não acontecer, então eles têm que rever toda a teoria. Bom, isso já aconteceu várias vezes na história. As criptomoedas são um mistério porque elas violam as regras de um meio de troca. Elas não têm valor estável real, eu concordo. Elas têm um valor real altamente variável também, né, oscilante, enquanto que uma moeda, para entrar no meio de troca, tem que ter uma forte estabilidade. É o tipo de meio de troca que não deveria conseguir sobreviver, mas, pelo menos, está contrariando e está aí até o presente momento. E aí falo do ouro digital, só seria um ouro digital se ela tivesse uso. Se ela não tiver uso, é apenas papel. Na verdade, segundo ele, não é nem ar. Eu acho que realmente aí está um tendão de Aquiles. Então, por isso que, por exemplo, no meu caso, eu prefiro observar com um certo distanciamento, vendo o que acontece, não iria na direção de colocar meus recursos ali, ou ter bitcoins, não sei, ainda não é algo que me trouxe uma sensação de que de fato tem uma perenidade. Talvez aí um caráter especulativo, pelo menos por enquanto, mas o que ele está dizendo tem uma base, tem um fundamento. De qualquer forma, a moeda, o Bitcoin, vamos dizer assim, está desafiando tudo o que se conhece sobre teoria monetária. Pressionado para compartilhar quando a bolha de criptomoedas poderia explodir, aí chegou lá e disse, olha, vou colocar aí em torno de 10 anos. Mas ele só está dizendo isso porque está falando aqui em tom de brincadeira. Ele escolheu a data porque como ele está com 86 anos e acredita que lá quando ele tiver 96 já não estará mais aqui entre nós, então vão criticar ele sem que ele tome conhecimento. De toda sorte, a minha escolha é ficar afastado, ficar distante. Aqui no Investidor, vem a finaleira. Essa é uma reportagem assinada por Daniel Rocha e editado por Giovanna Pagel, e é do dia 7 de fevereiro de 2025 também. Super ricos fogem da bolsa. Veja onde eles estão investindo o dinheiro. Essa não é a primeira reportagem que sai. Teve outras correlatas também, praticamente todas no mesmo diapasão. Significa que está tendo clique e as pessoas estão olhando para isso. Aqui também vem um dos toques da bolsa que eu tive. O pessimismo em torno do cenário doméstico, o risco da dominância fiscal. Dominância fiscal é o seguinte, não importa quanto, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas é o risco que se tem. Quando se chega em dominância fiscal, não importa quanto você aumente os juros, você já não consegue mais controlar a inflação, e aí o governo continua aumentando e aumentando, ou pelo menos aumentando a sua arrecadação de impostos, ainda que não aumente os impostos. Então o risco de dominância fiscal e a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos minaram o apetite ao risco dos investidores super ricos. E aí você vai ver aqui embaixo onde é que eles estão investindo. Então, ele coloca aqui como as principais alocações de recursos dos super ricos. O que chama a atenção? Não as datas, Aqui ele está tomando um horizonte de estudo que vai de 2015 a 2024, está pegando 10 anos. Agora o que chama a atenção é neste lado aqui, na coluna em azul, títulos públicos. Está vendo aqui? Se nós olharmos aqui, quando teve a menor alocação em títulos públicos foi aqui em 2020, com 50,8%. Antes disso, em 2015, que foi ali aqueles anos pré-Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada, ela colocou o país em recessão, teve as acusações das pedaladas fiscais, parecido com isso que está acontecendo com o pé de meia, você pode acompanhar outros canais aí de política. E, curiosamente, nessa época foi a 51,8%. E depois de 2020, que é o período pandêmico, a 50,8%. Mas você note que os super ricos nunca baixaram de 50%. O máximo que eles ficaram ali foi perto dos 51%. Então, isso chama atenção, porque os super ricos, eles vão ter sempre uma ideia e uma visão diferente da minha e da sua, Nós como pequenos, ou pelo menos acredito que você do outro lado é um pequeno investidor, assim como eu sou de pequeno para médio, talvez, nós não temos a noção de patrimônios de quem é super ricos e o que eles fazem com esses recursos. Até porque muitas das ideias não saem deles, mas sim dos assessores, que eles têm condições de fazer as contratações. Aí, o que nós vamos olhar aqui? O período que eles mais investiram na Bolsa de Valores foi aqui no ano de 2019, 10,1% do seu recurso. E curiosamente, nessa época,
eles não baixaram aqui da renda fixa, dos títulos públicos, vamos dizer assim, não da renda fixa, dos títulos públicos, dos títulos do governo. E as vezes que eles menos tiveram alocações em ações foi no período pré-impeachment da Dilma Rousseff, e agora talvez o menor período que nós estamos foi o ano de 2024. Tem alguns sinais por aí. Por alguma razão, também é o período que eles mais investiram em debêntures, que é uma renda fixa, mas vinda do capital privado. Eu trouxe uma análise simplificada da fuga dos super ricos da Bolsa de Valores do Brasil, com base aqui na reportagem e também juntando outras fontes. Porque não é só essa, como eu disse, isso aí acabou se tornando um dos debates dos últimos dias, talvez semanas, e consequentemente a gente tem que trazer a informação aqui para que a gente possa trocar essa ideia. Então, o que está levando eles? Né? Cenário aqui macroeconômico, os juros altos, a gente está vendo, aumentou de novo a taxa Selic, as incertezas fiscais, que pode conduzir, então, como a gente disse, a dominância fiscal, que eu acabei de falar agora há pouco, e o crescimento econômico lentíssimo no Brasil. Na verdade, o Brasil não sairá do lugar, eu venho falando isso aí desde 2003. Tinha uma expectativa no governo do presidente Bolsonaro, mas depois de 2023, aliás, já se imaginava que se cairia dentro dessa roda, né, que não gira, ou gira muito lento, já que cada vez há uma maior desindustrialização e também os recursos são gastos não com o desenvolvimento do país, mas sim no consumo. Exatamente o que o atual sujeito colocado à frente da presidência disse no dia de ontem. Né? Ele vai buscar junto aos bancos a concessão de crédito para que o crédito seja utilizado para a compra de alimentos, ou seja, é consumo. Depois que você consumiu, você estará alimentado por um tempo curto, mas com uma dívida por um tempo longo. Então, é impressionante, né, que alguém ainda escute esse sujeito. Mas, enfim, também aqui tem posições no mercado internacional que são mais atraentes, os juros dos Estados Unidos, que estão melhores, os mercados emergentes, os super ricos têm aversão ao risco, né, à instabilidade global, as tensões geopolíticas, incertezas econômicas global, aumentaram a aversão aos ricos, levando investidores a buscar ativos mais seguros. É o caso, né, dos títulos de governo. E também, aqui nós temos problemas de legislação, a tributação, aí, né, a nossa reforma tributária ainda está gerando muitas incertezas. Recém estão começando a regular, e essa regulamentação que está vindo é sempre no sentido de aumento dos impostos. E diante de todo esse cenário, os super ricos têm buscado alternativas de investimentos mais seguras e rentáveis. Uma das principais é a renda fixa, especialmente títulos indexados à inflação ou atrelados a índices de preço. E aqui eu acho que é o mais importante de se ressaltar: as decisões de investimentos dos super ricos são complexas e multifacetadas, levando em consideração diversos fatores além dos mencionados acima. No entanto, busca por segurança, a rentabilidade e diversificação continua sendo um fator dominante na alocação dos recursos. Mas eu quero dizer o seguinte, as decisões elas são complexas e multifacetadas. Eu não usei só a reportagem, né? Aqui tem outras fontes, você pode entrar lá, eu vou deixar esse documento na descrição, aqui embaixo do vídeo, você acessa ali se você quiser saber mais sobre o tema. Várias vezes já me pediram para falar sobre a questão tributária, principalmente em relação a esses investimentos em ações ou fundos de investimentos imobiliários, e eu sempre fugi dessa questão, hein? Porque eu tenho um contador e eu aprendo muito conversando com ele sobre o que acontece quando eu faço movimentações em torno dos ativos que eu possuo. E eu vejo assim, existem detalhes que muitas vezes a gente pode falar de maneira genérica, eu acabo ou esquecendo ou por, por alguma razão qualquer, omitindo ali no momento não achar importante, e aí consequentemente posso levar você que faz uma declaração de imposto de renda ou de ganho de capital de maneira individualizada e você pode levar ao erro. Então, para evitar isso, é que eu dificilmente converso sobre a questão tributária aqui no canal. E os super ricos, eu que sou pequeno, tenho esse acesso e não ouso avançar sobre isso. Imagina um super rico que tem a condição de contratação de assessores, de vários assessores. Então, eles têm as condições de melhorar onde colocar os seus investimentos e às vezes nem dão bola para isso. Portanto, eu não seguiria os super ricos, como eu não sigo os grandes players do mercado, ou até os, vamos dizer assim, influencers, né? Porque às vezes tem uma incompatibilidade entre o que, como eles estão conduzindo, e a maioria eu vejo conversa muito de forma genérica sobre o assunto, e consequentemente quando você está falando de forma genérica, você vai perdendo detalhes do ponto de vista de investimentos. Por isso que eu fixo num método, e aqui está voltado para ações, é um método bem fechado, não saio muito disso, e vou mostrando dia a dia como é que vai se comportando, ou como vão se comportando esses investimentos. Eu vejo aí o pessoal às vezes fala da renda fixa, fala
investimento em ações, fala de fundos de investimentos imobiliários, fala dos CRI, dos CRAP, etc. Só que isso aí tudo, ter cada horizonte desse aí é uma complexidade. E aí, se você aborda todos de uma vez, você perde a referência como método e, consequentemente, você pode até se frustrar enquanto investidor. Então é isso que tem que se tomar cuidado. Já, por exemplo, um super rico, ele tem acesso por isso que eu estou falando, né? Ele tem acesso a assessores que podem orientar. Você tem um time para trabalhar com isso. E aí, consequentemente, você está reduzindo a sua margem de equívocos. O que você é sozinho, você é individual, você tende a aumentar mais. Então, eu não sei, o toque da bolsa que eu tenho para dar é esse, é ficar no método, observar que o método dá resultado e se aprimorando dentro dele, e só depois, então, você partir para outros horizontes, mas aí, à medida que você vai ganhando mais confiança no que você vai fazendo enquanto investidor. É a visão que eu tenho, né? Mas fica a seu critério e a sua escolha como você vai conduzir o seu investimento. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.